E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Nesse vídeo vamos fazer a resenha do livro Os Caminhos da Vida, de Otávio Faria. Publicado em 1939, o livro Os Caminhos da Vida é a parte 2 daquela monumental obra chamada A Tragédia Burguesa, escrita aí com muita maestria pelo grande Otávio de Faria. Quem não viu o vídeo do primeiro livro dessa série, chamado Mundo dos Mortos, é só acessar aqui no canal que a resenha já foi feita. Como eu comentei no final da resenha do Mundo dos Mortos, pessoal, desse primeiro livro, Mundo dos Mortos, para o segundo, Os Caminhos da Vida, nesses 2 anos que separam a publicação de um e a publicação de outro, o autor dá um salto de qualidade fenomenal, incrível. Os Caminhos da Vida é um livro bom mesmo, muito bem escrito, com uma história muito bem elaborada. Então, sem mais delongas, vamos ao livro. O livro é dividido em 4 partes, sendo a primeira chamada A Descoberta da Infância. E ela acontece alguns anos antes do Mundo dos Mortos. Então aqui o autor ele retrocede no tempo em relação ao livro anterior. E nesse livro ele nos traz Branco, personagem que foi apresentado na última parte do Mundo dos Mortos. E essa primeira parte do livro mostra como Branco, um jovem que viveu durante muitos anos isolado do mundo, passa por uma dolorosa experiência de abertura a um grupo de amigos, de abertura à vida. Esse jovem branco estava com a sua família na casa de veraneio de Petrópolis, e então ele começa a observar os seus vizinhos, jovens da mesma faixa etária dele, brincando, sem ter coragem de chegar até eles. Por muito tempo, Branco viveu com essa tensão entre a vontade de se aproximar daqueles vizinhos e a sua própria timidez, o seu próprio retraimento, o seu próprio costume de se isolar. Esses vizinhos são os Paiva, a família Paiva, que vai ser a protagonista do 3º livro da série. Enfim, graças a um amigo em comum que ele tinha com os Paiva, ele consegue se aproximar deles. E de fato há ali entre eles uma convergência muito grande. Eles acabam de fato se tornando amigos. Saem para brincar, saem para andar de bicicleta, e ele chega a se apaixonar, é claro, pela menina do grupo. Eram todos meninos, tinha apenas uma garota chamada Elsa. Ele chega mesmo a emprestar Os Miseráveis para ela ler. Ele, que era um garoto muito culto. Então ali eles têm férias fantásticas, que talvez para os Paiva não tenham importado tanto, mas que para o Branco foi de fato uma experiência revolucionária. Resumindo bastante aqui para o vídeo não ficar muito longo, chega a hora deles voltarem para o Rio de Janeiro, cidade onde todos moravam. Os Paiva vão antes e Branco, ali sozinho na sua casa, resolve escrever uma carta para Elsa contando um pouco dos seus sentimentos. Na verdade era mais uma declaração de amor implícita, só que muito clara, digamos assim. E Elsa nunca chega a responder a carta. Por fim, Branco retorna ao Rio de Janeiro com a motivação, já acertada entre todos eles ali em Petrópolis, de que a amizade deles continuaria no Rio de Janeiro. Ali eles continuariam sendo amigos, continuariam saindo. Só que o que acontece? Pois é, por mais que Branco tentasse, ele não consegue sair com eles. E ele percebe que eles vão mudando cada vez mais. Na verdade, ele nota que eles sequer se interessam muito por sair com ele ali no Rio de Janeiro. Ali eles têm as suas amizades, têm os seus círculos sociais. Então, aquele grupo coeso de Petrópolis acaba se desfazendo. Inclusive tem uma passagem muito interessante onde o Branco encontra Elsa e a mãe dela, Laura Paiva, na rua, e ele se incomoda muito, porque ele percebe a mãe da Elsa como uma pessoa extravagante, vulgar, e ele consegue achar semelhanças entre ela e a Elsa, e isso incomoda muito ele.
Ou seja, ali ele começa a pensar, será que eu não idealizei demais a figura de Elsa? E é interessante aqui colocar um pano de fundo da história, que os Paiva eram uma família de novos ricos, enquanto o Branco era de uma família mais tradicional, que desprezava os Paivas, assim como toda família tradicional despreza os novos ricos. Mas nada abalava a fé de Branco de que, uma vez que eles voltassem para Petrópolis nas férias seguintes, tudo voltaria ao normal. E o que acontece? E de fato, eles se reencontram em Petrópolis. E o grupo ali meio que volta a se juntar. Mas com um porém. Ali há a presença de um novo elemento que os Paiva encontraram no Rio de Janeiro, chamado Pedro Borges, esse mesmo cara com quem Branco briga no final do livro anterior. E o que acontece? Branco começa a se sentir deslocado, porque quem começa a dar o tom do grupo é Pedro Borges. Pedro Borges tinha uma personalidade muito dominante e muito diferente da de Branco. E essa personalidade acaba cooptando o grupo inteiro. E principalmente Elsa. Uma passagem que magoa bastante Branco é quando todos ali juntos começam a falar mal dos livros clássicos que Branco tanto gosta. Mas de longe, o maior choque para Branco é quando eles vão todos para Pedra Grande, que é um lugar onde eles tinham ido também no verão anterior. E ali, sem ele ser visto, ele consegue observar Elsa e Pedro Borges se beijando. E ali Pedro Borges ainda caçoa da carta que ele escreveu para Elsa. Ou seja, ele se sente duplamente atingido. Em primeiro lugar, porque a Elsa estava com outro cara, gostando de um cara que era totalmente diferente dele e detestável. E 2, porque a Elsa mostrou essa carta. Não apenas não respondeu a carta de amor, mas mostrou. E ali permitiu que ele fosse alvo de piada. Branco então entra numa profunda reflexão do porquê de o contato seu com os garotos Paiva não ter frutificado. E ele chega à conclusão de que, pela sua própria infância, que condicionou essa personalidade muito fechada, ele não teria sequer a capacidade de se envolver com eles. Ele era naturalmente uma pessoa fechada. Então realmente não tinha o que fazer, apenas se afastar. Segunda parte, Sombras do Inferno. Aqui é apresentada a figura de Pedro Borges. E ele é apresentado para o leitor, pelo Otávio, como uma personagem antagônica a Branco. Os dois são opostos na história. Branco representando uma verdade e Pedro Borges representando algo completamente distinto. Pedro Borges vem de uma família extremamente desestruturada. A sua mãe se casou com um homem contra a vontade da família, que a traiu mais de uma vez, foi perdoado, mas ele mesmo acabou largando a mulher. E a mãe de Pedro Borges foi com o Pedro morar com as tias. E lá, essa mulher, a mãe de Pedro Borges, se torna uma mãe muito controladora, uma mãe muito autoritária. Então, no próprio subconsciente de Pedro, ele começa a idealizar a figura do pai dele. Ele começa a pensar o quê? Minha mãe é uma figura dominadora, autoritária, então naturalmente meu pai é a vítima. Meu pai que fez bem de ter largado dessa mulher. Por fim, o Pedro decide porque decide morar com o pai. E a mãe aceita com muita dor no coração, mas faz o pai dele prometer de que ele teria uma boa educação. Essa era a preocupação central da mãe. Ela queria que ele fosse matriculado no Colégio São Luís, que aparece no livro anterior, mas acaba sendo matriculado no Liceu Paulista. E assim Pedro vai morar com o pai numa casa de pensão e acaba vivendo uma vida de cafajeste, tal como a do pai. Uma vida completamente dissoluta, se tornando amante, inclusive, da dona da pensão casada. No final dessa parte, o próprio pai do Pedro Borges o acaba dispensando, porque arruma um emprego em São Paulo e não tem como levar o filho. Então o que acontece? Pedro Borges vai morar agora com as suas tias, porque a mãe acabou de falecer. De fato, a vida do Pedro Borges é uma vida muito triste. E aquela raiva que a gente acaba sentindo dele na parte anterior acaba sendo um pouco relativizada nessa parte. Vamos então para a terceira parte, O Cavaleiro da Virgem. O foco dessa parte é o Liceu Paulista, escola onde tanto Branco quanto Pedro Borges estudam. E o Otávio começa a parte contando a história do Liceu Paulista, como que ele foi criado, por que ele foi criado. E o objetivo era ser uma escola de elite,
uma escola de primeiro nível. E é apresentado o professor Veloso, que é o diretor da escola. Um homem intelectual, iluminista, que admirava o século XIX como sendo o ápice da história da humanidade. E que passa essa noção para os seus alunos. Inclusive, Branco acaba muito indo na onda do professor Veloso no início. O professor Veloso decide criar uma revista chamada Século XX, dirigida ali pelos alunos, e ele gostaria que Branco tivesse à frente dessa revista. Mas Branco recusa, porque por dentro, Branco começa a passar por mudanças, começa a passar por desconstruções, reavaliações daquelas que eram as suas crenças. Sobretudo esse ideal iluminista, consagrado no século XIX. Uma vez que Branco recusou o convite do professor Veloso, ele proclama uma eleição e logo se formam dois grupos, o grupo de Branco e o grupo de Pedro Borges. Branco, porém, não concorrendo, ele mesmo. No final, rumo às artimanhas, Pedro Borges consegue assumir o controle da revista, ainda que indiretamente. Mas isso não é o principal. O principal dessa parte é a mudança interior, no coração do Branco. Ele começa a observar os seus colegas, todos ali nutridos por esse pensamento iluminista, racionalista, burguês, que culminou no século XIX, como um grande auge. E ele começou a perceber a corrupção interna de cada um deles. E ele começou a perceber que esse ideário iluminista não bastava para alcançar a virtude. Não bastava para que as pessoas consertassem a sua própria corrupção moral. E necessariamente não bastava para se edificar uma sociedade justa e virtuosa. Então, lentamente, Branco começa a se jogar no catolicismo. Ele começa a se converter. E em certo momento dessa parte do livro, Branco está com seus colegas ali numa sala e vários deles começam a falar mal da religião católica, a falar mal, a caçoar, a tirar sarro da fé cristã. E Branco se sente revirar por dentro, se sente muito incomodado, mas não tem coragem de se levantar contra eles. Quem faz isso é outro aluno chamado Paulo, que não tinha uma religião definida, mas que admirava muito Branco. Então a gente percebe que aí existe certa influência de Branco também sobre ele. Paulo se levanta e ataca justamente quem? Pedro Borges, que para variar era o cabeça aí dessa zoação. E quando eu falo ataca, quero dizer que ataca literalmente, acabando expulso no final da parte. Então Branco decide enfim que aquele seria o seu último ano no Liceu Paulista. Vamos então para a última parte, Geralda ou Ninho entre os astros. Nessa parte é narrada a breve paixão de Branco por uma dançarina numa festa que aparentemente se chamava Geralda. Ali naquela festa, os dois se olham de maneira que ambos se entendem mutuamente, como se eles conversassem apenas com o olhar, e fica nisso. Fica nessa conversa com o olhar, sem chegarem a trocar palavra. No dia seguinte, apenas que Branco começa a procurar por essa mulher. Apaixonadíssimo, Começa a procurar por essa mulher, quem que é ela, mas não descobre. E daí, no livro seguinte, a gente descobre que essa tal Geralda é Renata, esposa de Mário Paiva. Enfim, pessoal, com isso encerro o livro. Esse vídeo aqui foi um resumo grosseiríssimo, tá bom? O livro é muito denso, muito profundo. A história é muito boa. E esse livro foi o responsável por eu acabar considerando Otávio de Faria como um dos maiores escritores brasileiros. Enquanto o primeiro livro é razoavelmente fraco, sob qualquer ponto de vista, esse segundo é um livro muito bom mesmo. Principalmente porque a narrativa da história ela é muito fluida e esse livro não contém aqueles terríveis vícios de retórica que tanto corrompem as boas histórias, sobretudo da literatura brasileira. E vejam só, eu disse que do primeiro livro para esse segundo há um salto de qualidade. E não é que do segundo para o terceiro há um imenso salto de qualidade também. Então, se esse segundo livro é um livro muito bom, o terceiro livro é um livro perfeito. Simplesmente isso. Não tenho o que falar além disso. Recomendo muito a leitura. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, comente, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo.
Um abração, pessoal!